Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de raridades e os tipos de cartas no Pokémon TCG. Na parte de baixo da carta você vai prestar atenção em duas coisas que vão ser importantes para você que quer colecionar cartas de Pokémon e também aprender a identificá-las. O primeiro número que aparece na carta é exatamente o número dela dentro da coleção. O segundo número, que tem depois dessa barra, ele representa o número total de cartas, ao menos o número das cartas regulares que tem nessa coleção. Algumas cartas, dependendo da sua raridade, elas vão ter um número maior do que o número total de cartas da coleção. Essas cartas acabam sendo apelidadas de cartas secretas, entre aspas aí, porque são cartas que são da coleção, né? Elas saem dentro do booster dessa coleção, mas mesmo assim a sua numeração está acima das cartas dessa coleção. Por isso que ela é chamada de secreta, né? Então, sei lá, a coleção tinha 168 cartas, agora ela é a número 169 de 168. Isso aí, né, extra, né, com certeza também é uma das mais difíceis de tirar, acaba tendo uma raridade aí de tiragem um pouquinho maior. Esse símbolo próximo dos números é o símbolo das coleções. Com o tempo, você vai acabar memorizando vários deles e vai ter o nome das coleções meio que na ponta da língua. Em frente ao número, a segunda informação é esse símbolo aí, tá? O círculo significa que a carta é uma carta comum. Se tiver um losango, significa que é uma carta incomum. Se tiver uma estrela, significa que é uma carta rara. E se for uma estrela branca, significa que é uma carta ultra rara. Esse é o tipo de carta mais rara dentro dos pacotes. Ou boosters, como você preferir. Algumas cartas são consideradas promocionais. Elas têm uma estrela diferente, é um símbolo mais robusto com a palavra promo escrito dentro delas. E também são seguidas de letras que são basicamente a abreviatura desses blocos do qual ela faz parte. No caso de Espada e Escudo, por exemplo, a sigla é SWSH de Sword and Shield, que é o nome do bloco aí em inglês. O número em sequência é basicamente o número da carta promo. Então uma carta promo aí de Espada e Escudo com a numeração dentro aí do bloco. Atualmente nós estamos recebendo uma grande variedade de raridades das ultra raras dentro das cartas que já existem dentro dessa coleção. Às vezes uma carta treinador, por exemplo, ela recebe uma versão incomum, recebe uma versão rara, mas também pode ganhar uma carta de arte estendida, né, mais conhecida como Full Art. Essas versões elas acabam recebendo ali a estrela branca, o que acaba entrando aí para o grupo das cartas ultra raras. Isso também acontece com os Pokémon, que além de ter uma versão V, alguns também recebem uma carta V de arte estendida, o que aumenta a raridade, né, diante dessas tiragens que vem dentro dos pacotes. No bloco Sol e Lua, começamos a receber as cartas do tipo Arco-Íris, que tem uma coloração que faz justiça ao seu nome, né? Ela é bastante colorida e também bastante rara, não é muito fácil tirar uma não. Então mesmo que tenha uma versão mais fácil de encontrar daquela carta em específico, né, dentro das ultra raras, essas versões Arco-Íris, né, Rainbow, elas são altamente colecionáveis e difíceis de conseguir. Existem também as cartas douradas. Elas são literalmente douradas mesmo, assim, como se fosse ouro desde o seu acabamento, as suas bordas. Algumas têm o mesmo layout de cartas normais, ganhando apenas os detalhes em dourado. Outras ganham uma versão de arte estendida, né, e mais o tratamento dourado da carta. Essas são bem legais. Atualmente, né, tem saído cartas do tipo treinador, Pokémon e energias básicas nessa raridade. E os Pokémon dessas cartas, né, douradas, em algumas situações eles ganham uma coloração na versão Shine, né, aquele Pokémon brilhante com cores diferentes. E você já sabe, né, ou imagina que se tem Shine, tem gente colecionando. No final do bloco Sol e Lua e agora também durante o bloco Espada e Escudo, nós começamos a receber as artes especiais, que basicamente são uma nova forma de colecionar cartas. É meio que uma nova nomenclatura para chamar dessas cartas também. Agora então a carta basicamente pode vir na sua versão regular, uma versão Full Art, uma versão Rainbow e ela também pode contar com uma arte especial, totalizando 4 versões possíveis da mesma carta. Essas artes especiais, elas são assim, realmente incríveis. É muito difícil você ver uma e não ter vontade de colecioná-las. Nem todas as cartas treinador, item ou Pokémon ganham esses tratamentos diferentes aí, né? As coleções atuais têm ganhado vários tipos de tratamento dessas cartas, o que acaba, né, colocando um desafio maior para você completar uma coleção inteira. Existem também cartas que vão possuir a mesma numeração, mas ela vai acabar tendo uma arte diferente. Quando você vê esse símbolo aí do A
significa que essa é uma arte alternada da carta original com a mesma numeração da mesma coleção. Ela vai aí responder sobre a mesma rotação também, onde ela pode ser jogada ou não. Aqui é legal por te dar uma opção, né, de usar uma segunda arte de uma mesma carta que você às vezes já gostava do efeito. E as regras dela, só para lembrar, continuam valendo para as mesmas regras que eram aplicadas na versão anterior. Nem toda carta rara é igual, tá? Algumas têm um efeito holográfico, que é esse efeito que tá dentro da arte da carta Pokémon, e esse efeito holográfico transforma ela numa rara holográfica. Às vezes você vai conseguir uma carta que brilha, mas você também vai perceber que existe a carta sem brilhar. Esse efeito normalmente acontece em todo o corpo da carta, mas menos no local da arte da carta. Quando a carta brilha em todo o seu corpo assim, a gente chama ela de carta reverse holo, que basicamente ela tá brilhando nos locais onde a rara holográfica não brilha. Fica sendo aí uma o contrário da outra. Quase todas as cartas de uma coleção podem receber esse tratamento. As cartas comum, as cartas incomum, as cartas raras holográficas, fica de fora só as ultra raras desse tratamento diferenciado aí de reverse holo. E elas vêm com uma frequência muito maior também dentro do booster, mas é aquela coisa, é meio que uma carta reverse holo aleatória de toda a coleção que vem no booster, então pode ser qualquer coisa. Ter várias opções de cartas pode ser um grande desafio para quem quer ter uma coleção de Pokémon TCG. Entender todos esses tipos e variações ajuda demais a você a se organizar e entender exatamente o que você quer colecionar dentro do jogo. Obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo capítulo da série Pokémon TCG Básico. Tchau, tchau!